Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à quarta rodada da terceira temporada do canal Zuca e Tuga, aquele canal de futebol bem legal, que se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, comente, participe. Estou sempre ao lado aqui de João Almeida Moreira, jornalista correspondente do jornal A Bola, comigo no Brasil, direto de Ribeirão Preto, eu de Florianópolis, de Floripa, comentarista dos canais ESPN, para este canal aqui que fala do futebol brasileiro, português e suas conexões. E a gente vai começar, João, falando do Brasil, do futebol brasileiro, jogos decisivos das oitavas da Copa do Brasil. E será que acabam comprometendo o Campeonato Brasileiro? Antes da gente palpitar, vamos lembrar os palpites da rodada anterior, quando a gente falou. Vamos também falar da Supertaça de Portugal, que deu Benfica. Será que o Benfica se encaminha para uma temporada melhor, com algumas novidades? Vamos falar sobre isso também. Tem o mercado português, Neymar voltando a marcar 2 gols contra o Juventude, ainda pelo Brasileiro. E a gente começa um pouco por isso, pelo Campeonato Brasileiro, que a gente vê algumas equipes empatando, porque pouparam, pensando muito em Copa do Brasil, mas eu vejo até mesmo, independente disso, o Flamengo dá uma meia tropeçada contra o Ceará, que eu falava que sempre que é uma boa equipe. Não subestimem o Ceará, é uma ótima equipe, e fez um excelente jogo de busca, com substituições, com o Mugni no segundo tempo, e indo para cima do Flamengo e buscando o empate depois de um gol do Arrascaeta. Agora, Palmeiras e Corinthians não conseguiram estrategicamente ir tão bem assim nessa rodada do Brasileiro, pensando muito em Copa do Brasil, né, João? Tudo bem? Tudo bem, Caco? Olá a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando nos estiverem ouvindo. É verdade, o Palmeiras e o Corinthians usaram as reservas nos jogos do Palmeiras na casa do Vitória e o Corinthians em casa com o Fortaleza. Eu sou contra isso, assim, por natureza. Eu entendo que se deva poupar alguns jogadores, de vez em quando, lógico, quando há muitos jogos, mas acho que tanto o Dorival como o Abel foram muito radicais. Foi praticamente os 11 jogadores, todos diferentes. Para mim, ainda causa mais estranheza, sendo vindo de Portugal, e ver que a poupança é feita no Brasileirão e não na Copa do Brasil, porque em Portugal, quando se poupa, é na Taça de Portugal, porque o campeonato português é prioritário, absolutamente prioritário. Aqui no Brasil não é tão prioritário, porque acho que os treinadores pensam que ainda dá tempo, né? Se houver uma tropeçada, ainda dá tempo depois de retificar, porque o campeonato tem todos os times, mesmo lá do topo, acabam sempre por tropeçar bastante, portanto, mais tropeço, menos tropeço, também não pode não afetar tanto assim a classificação geral. Mas eu acho que o Corinthians até dá para entender que tenha mudado tudo, porque o Corinthians joga muito na Copa do Brasil. O Corinthians não tem grandes pretensões do Brasileirão, é evidente que pode chegar lá em cima, pode até chegar nos 4 primeiros, se começarem a engrenar, mas não é um candidato ao título. Agora o Palmeiras é. E o Palmeiras, sendo um candidato ao título, não pode, eu acho, abdicar tanto assim, ao ponto de colocar os 11 jogadores reservas de início, né? Só por causa da Copa do Brasil. É evidente que o jogo da Copa do Brasil é muito Não é importante. porque é uma Copa do Brasil diferente, porque justamente é contra o Corinthians, que aí a eliminação ela é maior, assim, em termos de questão de clássico, de rivalidade também, né? Então, um impacto diferente. Ser eliminado pelo Corinthians em casa é algo que, obviamente, nenhum torcedor do Palmeiras vai querer. E é algo que pode, inclusive, afetar um pouco o resto da temporada do Palmeiras. Mas mesmo Aliás, assim. o que foi aquilo, hein, João, do Abel Ferreira na coletiva, quase chorando depois do resultado? Não sei E se ele estava sai da comemorando, mas coletiva ele saiu muito rápido, né? muito abatido, mas eu achei muito abatido, quase chorando. Não. Ele É, geralmente é um cara irritado, né? Ele não estava irritado, ele estava choroso, assim. eu acho que é um cansaço acumulado, né? Não sei, assim, momentos. Já não é a primeira vez que eu tenho esses momentos, não só, às vezes, uma certa raiva, mas também assim, um certo cansaço, um certo enfado, né? O cara já estava pensando no jogo com o Corinthians e não estava com paciência para ouvir perguntas, mas enfim, um treinador de um clube grande tem que sujeitar essas coisas, né?
Mas a verdade é que se sente um pouco isso, que o Palmeiras está um pouco desgastado mentalmente, e é aquele desgaste, eu acho, aquela ressaca ainda do Mundial de Clubes, né? O Mundial de Clubes foram quase 30 dias, né? 20 dias, não sei quanto tempo o Palmeiras esteve lá, mas com preparação, etc., foi a volta de 20 dias, numa competição muito desgastante, num outro continente, entre aspas, obviamente é o mesmo continente, o continente americano, mas é como se fosse outro, né? Porque a América do Norte e a América do Sul são diferenças climatéricas nesse momento gigantes, aqui é inverno, lá é verão. Enfim, não é fácil. E por isso, talvez por isso eu tenha optado por colocar um 11 completamente diferente. Mas eu não esperava isso, até porque, sendo ele português, não há muito esse hábito de mudar muito, a 100%, né? Calculei que ele poupasse 3 ou 4 dos mais utilizados, os que visse lá nos dados que eles têm, todos os dados que eles têm hoje, os clubes profissionais, são imensos dados, via os 3 ou 4 que estavam mais cansados e tirava, mas não fazia uma mudança tão radical, até porque Vitória não é uma equipe fácil. Aliás, não existe equipes fáceis no Brasileirão. Acho que nem mesmo o Sport Recife é um adversário fácil, estando lá embaixo na última posição. Mas, enfim, acabou por ser um estrago menor, porque o Flamengo também empatou com o Ceará, né? Mas o Cruzeiro é que aproveitou bem os dois estarem envolvidos em Copa do Brasil e em Mundial de Clubes, e o Cruzeiro não está envolvido em mais nada, né? Para aproveitar para vencer no Botafogo, uma vitória maiúscula, eu diria, né? Porque o Cruzeiro e o Botafogo estão ali na segunda linha da pole position, né? E times quentes, né? Jogo quente. Jogo Esse quente. foi quente. Portanto, o Cruzeiro acabou por se aproveitar. E agora vamos ver, Palmeiras e Corinthians, lá está. É aquilo que você fala, né? É um clássico entre os dois, talvez o maior clássico aqui de São Paulo, onde eu me encontro, né? Já todo mundo só fala sobre isso, etc. É Mas, pesado. e tem essa possibilidade, né? Tem essa capacidade de colocar em crise aquele que perder e de fazer o outro entrar numa espiral vencedora. Por isso é importante. É. Mas eu mesmo assim critico a atitude do Abel Ferreira, principalmente do Abel, não tanto do Dorival, mas principalmente do Abel, que tem muitas ambições no Brasileirão de ter trocado toda a equipe. Não precisava tanto, né? Eu concordo contigo nesse aspecto. E aí no jogo do Botafogo você vê aí Savarino, o Arthur Cabral, o próprio Arthur, o Cruzeiro com Caio Jorge, o Matheus Pereira, O o Anderson, que tem sido um Botafogo, jogador alternativo muito interessante. o Botafogo, desculpa interromper, mas o Botafogo tudo bem. Na Copa do Brasil tem um jogo aparentemente, em teoria, mais fácil, porque ganhou 2-0 O próprio Cruzeiro, né? do Red Bull Bragantino. O próprio Cruzeiro. Mas Porque já o vamos falar Cruzeiro, sobre isso, né? Contra o CRB, matou o primeiro exato. jogo. É evidente que não vai ser fácil, não vai ser fácil lá em Maceió, times Não é fácil. qualquer time do Nordeste é sempre um time grande, time difícil de ser batido em casa. É Mas complicado. são Dá pra missões difíceis, mas é respeitar. evidente que o Palmeiras tem uma missão mais difícil, ou pelo menos mais, né, mais importante para ser contra o Corinthians. Mas desculpa te interromper. Aí, não, imagina, aí é o que a gente tem aí do Brasileirão. Eu estava olhando aqui os resultados para relembrar um pouco aqui a questão. O Fluminense, que é surpreendente, porque ele vence o Grêmio, o Renato geralmente poupa por 1-0, né? Geralmente poupa, ele é o rei de poupar jogadores nas Copas, e ele foi um dos que mais falou da questão do Mundial antes. Tem muita gente, o Renato tá reclamando agora, não, ele já reclamou antes, ele estava reclamando antes disso tudo acontecer, né? E aí ele falou a respeito disso, mas ele não poupou tantos jogadores, tanto que ele perde o Thiago Silva para o jogo contra o Internacional. Ele se machuca e perde o jogador. Vamos aos palpites, então, relembrar os palpites da semana anterior, da rodada anterior, do nosso Zuquituga. O João tem tudo anotado ali. Eu não confesso, João, que eu não recordo todos os meus palpites, eu recordo mais ou menos quem eu achava que ganhava. E eu começo por um que não cravei o resultado, mas pelo menos acertei a questão da vitória, jogo de ida. O Flamengo jogando em casa perde por 1-0 para o Atlético Mineiro, que tem a vantagem. Na quarta-feira, o Atlético decide sua vida e acho assim, penso, né? O Atlético tem que ser respeitado pelos jogadores que tem. E era um momento, era uma competição para o Atlético talvez passar por cima de tudo aquilo que se diz do que tem feito de ruim no Campeonato Brasileiro e dos últimos jogos, e de questionamento do técnico Cuca.
questão de salários, problemas de pagamento com os jogadores, e aí muitos torcedores cobrando, principalmente do Rony, que não gostaria de continuar numa situação como essa, aí o torcedor já confunde, achando que ele não está jogando com toda... Olha, talvez ele não esteja com a maior concentração possível, isso sim, mas eu não vejo jogador com má vontade, enfim. Mas é um time de ótima qualidade em termos de jogadores. O Cuca ainda não acertou o time, mas essa é uma grande vantagem, pelo que a gente viu, por exemplo, no Ceará no enfrentamento com o Flamengo. Se o Atlético faz o jogo do Ceará, 1-1, é o meu palpite, ele passa. O Flamengo será eliminado pelo Galo, por mais que seja uma equipe espetacular. Será uma surpresa, uma espécie de mini crise, porque tudo que acontece com o Flamengo se acha o Real Madrid no Brasil nesses últimos tempos. Acha que vai ganhar tudo também. Não é bem assim. Então essa derrota vai dar uma quebrada no Flamengo, na sua estrutura, e aí vai complicar a vida do Internacional na Libertadores, porque aí o Flamengo vem com tudo. O Flamengo nunca reverteu um mata-mata de Copa depois de perder em casa, ou seja, nunca conseguiu reverter fora, ainda por cima, no campo do Atlético Mineiro, que não é fácil, apesar do Atlético Mineiro não estar a fazer uma temporada por aí além, parece que está a acertar um pouquinho mais agora e tem um bom treinador, que é o Cuca, e jogadores de muita qualidade. Então, todo o favoritismo nesse momento passa para o Atlético Mineiro, embora o Flamengo tenha jogadores que podem desequilibrar, vai que faz um gol logo no início e aí fica tudo empatado e depois é 90 minutos e aí talvez o Flamengo até possa ganhar porque é mais forte, tudo somado é mais forte que o Atlético Mineiro. Mas em relação aos palpites, numa maneira geral, nós tivemos assim bem, não falhámos por muito, não erramos por muito, mas você teve bem melhor, porque acertou um em cheio, que foi o São Paulo Atlético Paranaense, 2-1. Vou passar então a minha ordem dos jogos e a gente vai passando os palpites aqui, fazendo os próximos. Vamos lá. Então, esse aí do Atlético, eu coloquei 2-1 Atlético. Isso, e foi 1-0. Portanto, foi um palpite quase em cheio, ou seja, a ideia estava certa, só faltou aí os gols. Eu tinha colocado 2-2. Era um bom resultado. Também tive uma aposta no Atlético um pouco, mas não arrisquei tanto quanto você, portanto você como arriscou mais, petiscou mais, como se fala. Não sei se aqui se fala, quem não arrisca não petisca, pelo menos em Portugal fala. Sim, mas petiscar não. Quem não arrisca não petisca, mas petiscar não se usa. Ah, ok. Petiscar é comer lá, é arriscar mesmo, talvez. Você arrisca, quem não arrisca não petisca, então você arrisca. Aqui é arriscar. Se valoriza o arrisca e não o petisca. Não, mas lá também quem não arrisca não. Tá bom. Você arriscou, petiscou, né? Então. Sim. Eu pensei que tinha essa, você petiscou. Essa expressão quase não se usa. Não. Mas aí vamos lá. Quarta-feira tem agora às 7 da noite, Bragantino e Botafogo. Me parece o Botafogo bem adiantado. Não sei o que a gente colocou no primeiro duelo. Se eu não me engano, eu coloquei empate. Não, você colocou 2-1 e eu coloquei 1-0. Ou seja, para o Botafogo. Ambos para o Botafogo. Ou seja, ficámos perto, mas erramos. Foi uma vantagem um pouquinho maior do Botafogo. E, portanto, concordo com você, como você fala, que vai dar Botafogo. Né? E agora acredito que o Bragantino até ganha o jogo, com dificuldade, o Botafogo atacando bastante também, podendo empatar. Bragantino, só que vai ser por 1-0, aí vai dar Botafogo. Ok, 1-0. Então a gente não está dando os palpites ainda. Do outro a gente não deu, né? Do Atlético Flamengo a gente não falou, né? Eu falei 1-1. Então eu falo. Atlético para mim 1-1 é um bom palpite. Eu aposto. Vamos colocar aí. Difícil, 1-1 é o melhor. Vou pôr 2-2. E agora? Novamente o 2-2, tá. Aí temos aqui o Retrô e Bahia. Olha aqui. Bragantino, Botafogo, você colocou quanto? Coloquei 1-0 Bragantino. E o Botafogo passa daí, porque tem a vantagem do agregado aqui, 2-0. Então eu coloco 2-1. Aí aqui nós temos o Retrô e Bahia. E um jogo de muitos gols, 3-2 para o Bahia. Agora o Retrô na sua casa. Copa do Brasil tem muito essa coisa regional, local, mas como o Bahia acabou vencendo, empate 1-1 e passa o Bahia.
Eu vou colocar a Bahia ganhando 2-0. Assim, o Retrô tem que atacar um pouquinho, então o Bahia aproveita com aqueles jogadores rápidos. Atropela. Atropela não, mas 2-0, vai. Não, é que no agregado vai ficar 5-2, né? É 2, é. Aí vai ser um atropelamento no agregado, mesmo tomando 2 gols. Quarta-feira, 9h30, Fluminense e Internacional. Olha que o Fluminense está começando a ter alguns desfalques. O Inter tem uma possibilidade de reverter, teria que fazer 1-0 e ir para os pênaltis. Será que dá, hein? Para o Internacional? Porque tudo que a gente esperava no Beira-Rio, o Inter não fez. Do jeito que o Inter está jogando, eu acredito que vai perder de novo, só que vai ser um pouquinho mais difícil, assim, vai ser 1-0 o Fluminense, e vai ganhar os 2 jogos e vai se classificar. O Inter vai tentar fazer um jogo de pressão. O Roger Machado testou o sistema com 3 zagueiros. Para mim, o Inter, o problema não é sistema tático, ele é técnico, pelos jogadores que tem jogado, e isso compromete fisicamente. O Internacional está muito lento, só que o Fluminense pode ficar lento. O Guga está improvisado na lateral, mas ele corre mais que o René, deu uma dinâmica até que improvisado foi bem. Sem Thiago Silva, entra o Manuel na zaga. Eu vou Meio dar de um. campo pode jogar outros jogadores também. Thiago Santos, porque tem também problemas. Não sei. O Fluminense pode ficar um time lento e se o Roger acelerar o time colocando... Eu não acredito que ele vá fazer isso, mas era tirar o Wesley, colocar o Vitinho, que tá melhor, voltar com o Carboneiro, esse começa o jogo. Vamos ver o que vai dar nesse jogo do Internacional e o Fluminense. Eu aposto num 1-1. E aí passa o Flu, tá. Aí passou o Flu. Vamos ao Palmeiras e Corinthians. Esse é outro que, para mim, o Palmeiras perdeu a chance de fazer um resultado. Por mais que tenha perdido por 1-0, ele pode reverter, mas não é o mesmo Palmeiras aquele ainda. Não tem aquela intensidade toda, todo aquele poder de fogo. Também acho que esse é um 1-1 e o Corinthians vai eliminar o Palmeiras para irritação ou tristeza do Abel Ferreira. Agora tem que respeitar o Palmeiras nesse tipo de competição muito forte, mas o Corinthians tem qualidade para matar o jogo e será ótimo para o Dorival. Lembra que eu falava, mesmo o Dorival sendo eliminado, a não ser que seja 5-0 Palmeiras, 3, de 3-0 para cima, não é que vá sair o Dorival, mas de novo vai ficar uma cobrança muito forte. Mas só esse resultado aí, vejam como a gente falava, né? Por que poupar jogadores o Palmeiras e o Corinthians? Porque esse jogo vale muito em São Paulo. E uma classificação do Corinthians para cima do Palmeiras, até num duelo Abel e Dorival, para o Dorival vai ser um up em termos de confirmação. Assim, ele vai ter pelo menos por um bom período, ele vai ter uma folga na pressão, por mais que numa sequência de maus resultados do brasileiro, de novo ele sofre alguma coisa do torcedor. Sempre tem aquela coisa do torcedor invadir CT, encher o saco, bater na porta do clube. É uma encheção de saco isso aí, do torcedor do Corinthians. Sempre querendo trocar técnico, jogar, ficar na frente do carro do jogador. É uma incomodação isso. Mas parece que esse clima agora, o clássico resolve tudo isso. E vai passar por 1-1, na minha opinião. Eu aposto em 2-1 para o Palmeiras e isso dá pênaltis, né? E nos pênaltis passa o Palmeiras. Eu aposto, como eu imagino assim, o jogo o Palmeiras faz 2-0 jogando bem, e o Corinthians reduz para 2-1 no finzinho, né? Grande festa, porque consegue levar para os pênaltis, mas depois o Palmeiras ganha nos pênaltis. Um grande duelo de goleiros aí, o Hugo Souza e o Everton. O Everton brilhando mais. Já pensou? Aquelas coisas de pênalti são legais, né? Bola decisiva para Memphis Depay. E ele vai lá e erra o pênalti. Uhum. O Everton defende. Nossa, isso aí tem uma repercussão, fica um mês no ar isso, debatendo, inclusive nós. Vasco e CSA. Olha, o Vasco é daqueles... sempre tem alguém que vai acabar fora da curva. E o maior candidato, por tradição, seria o Vasco, mas o momento do Vasco, ele pode se complicar, como o Grêmio se complicou também, saindo mais cedo da Copa do Brasil. E esse eu acredito que vai dar 1-1. Foi o CSA que ganhou o Grêmio mesmo, não foi ou não? Sim, foi o mesmo CSA.
O Vasco vai empatar de novo. 1-1, ainda vai sofrer um gol. E nas penalidades vai dar o CSA. Que crise. Eu aposto em... Isso é palpite, não é desejo para ninguém, tá? Torcedor do Vasco que não brigue comigo. Eu aposto em 0-0 e nas penalidades da Vasco. Sofrido. É um bom palpite também. Aí aqui é que poderia ser a zebra maior, assim, em termos, por causa de um resultado de empate, é o CRB ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro está tão concentrado no Campeonato Brasileiro que pode ser o efeito contrário daquilo que a gente falava. Está poupando tantos numa competição do Brasileiro pensando em Copa do Brasil. E o Leonardo Jardim, eu acredito que ele pensa tanto no Brasileiro, tanto que se atrapalhou na Copa do Brasil, né? Na Sul-Americana. Então, não sei se vai colocar todo aquele time. Se ele puder, se ele tiver um jogador com algum probleminha muscular, alguma coisa, eu tenho certeza que ele vai pensar em poupar mais na Copa do Brasil, pensando muito mais no brasileiro. Mesmo que a Copa do Brasil tenha aí 3.638.000 reais de premiação para quem passar, fora os 2.315.000 da terceira fase, para quem passou por ali, e para os times da Série A, 1.800.000, 1.800.000 e pouco, e 74, 1.543.000 para os da Série B, e 1 milhão para os da Série C, D e outros demais. Ou seja, vai somando cada rodada, cada passada de fase, muito dinheiro. Então não dá para também, por isso que tem essa coisa também da Copa do Brasil querer passar, porque os clubes em crise financeira ficam de olho muito nessa questão da entrada de uma grana a cada fase que a CBF já deposita imediatamente, né? O depósito é feito imediatamente após a passagem para outra fase. Então, é legal. Vamos falar um pouquinho do brasileiro de novo? Neymar desencanta. A gente não deu o palpite A ali. gente não deu palpite, faltou palpite aqui. Eu dou 1-1 e o CRB passa nos pênaltis. Eu acredito que aí do Cruzeiro possa vencer o jogo. Eu vou arriscar também, vai ter outro grande caindo. Vou inverter, quase que eu ia. Eu vou no CRB 1-0. Okay. Vamos então para o Brasileirão. O desencanta ou não foi tanto assim? 3-1 contra o Juventude. Para mim, um adversário muito fraco do Campeonato Brasileiro. No Morumbi, Neymar voltando a marcar 2 gols, se bem que um de pênalti. Teve a possibilidade de um terceiro gol, um hat-trick que ele poderia ter feito. Uma bola atrasada para o Neymar, mas mesmo assim ele acabou não aproveitando. O Barreal fez o outro gol, aliás, um dos destaques do Santos, porque foi um jogo equilibrado em alguns, pelo menos boa parte do primeiro tempo. O Santos melhor, mas não é que tenha sido equilibrado, mas o Juventude chegou, teve possibilidade, teve gol anulado e sairia na frente contra o próprio Santos, mas acabou não conseguindo o resultado, que era o que se esperava. Agora o Neymar começa pelo menos a marcar mais gols por estar mais próximo da área, e isso é interessante, é um Neymar mais falso 9 no Santos, por mais que ele tenha jogado na meia, mas ele pisa mais hoje dentro da área, nesse sistema do Santos, que eu vejo que é uma grande vantagem se fizer a mesma coisa na seleção brasileira. Ele ficando a convocação, né? Porque ele é o Neymar e porque fisicamente ele não está tendo os problemas que tinha de lesão, de sentir, de sair do jogo com algum desconforto, enfim. E tomara, ele tem às vezes má sorte de sempre ter uma lesão atrás da outra. O Neymar tem, se já não chegou nos 40, esse tempo eu estava contando, o Transfer Market tem a lista das lesões do Neymar. Quando ele estava lá no Al Hilal, eu fui fazer um jogo, fiz a pesquisa, ele estava em 37 lesões quando ele voltou da última, aquela, da grande, a penúltima foi a grande lesão e depois teve um reflexo ainda
da cirurgia, e aí ele tinha 37 lesões na carreira somadas, de musculares e problemas de calcanho e fratura do dedo mínimo. São várias lesões ao longo da carreira. O Neymar, eu acho que a gente não consegue. O Neymar tem uma vida e uma carreira, principalmente nos últimos tempos, de montanha-russa, né? Então, a gente, numa semana, fala quando ele está subindo, na outra, fala quando ele está descendo. Eu acho que o Neymar, a gente tem que fazer um balanço mais de longo prazo, né? Para ver se ele realmente é um jogador capaz de voltar à seleção brasileira ou não, né? Temos que deixar ele fazer uns 4, 5 jogos seguidos e para ter uma opinião, né? Porque se formos falar jogo a jogo, o Neymar é assim, né? Ou decide o jogo, ou é quase que o pior em campo, brigando com o jogador no final, na saída do gramado, com o jogador ou com o torcedor, enfim. Ele está sempre nessa onda assim. A gente precisa de um tempo mais amplo para conseguir analisar o Neymar, porque a vida dele é feita de altos e baixos muito consecutivos, né? Mas ele merece ou não merece uma convocação pelo que ele é? Já hoje, Não, se a convocação fosse hoje, ele deveria ser chamado. Ele já foi convocado pelo Ancelotti, né? O Ancelotti convocou ele logo na primeira e merecia menos do que agora, talvez. Mas convocou logo por ele ser quem é, né? Ele acabou não indo por causa de lesão, eu Da acho, né? lesão, claro, sim. Então, sim, treinador da seleção brasileira, eu convocava o Neymar por não só pelo jogador que ele foi, é, mas também porque a presença dele diminui o peso nos ombros do Vini Júnior, do Rafinha e de outros que são grandes craques acima dele nesse momento, né? Mas que não têm ainda a força, né? A casca, né? Como se diz aqui no Brasil, a casca que o Neymar tem, né? E o Casemiro tem, e o Danilo, e o Alexandre, etc. Por isso, eu convocaria o Neymar um pouco para isso, para diminuir um pouco o peso em cima dos outros craques. É mais ou menos como o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo já não está tão bom como era há 5, 6 anos, mas a presença dele desinibe Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e tal. Claro. Isso, jogadores para jogarem um pouquinho mais à vontade, né? Ele puxa holofotes. Às vezes é bom, outras vezes é ruim. O Messi faz isso também, né? O Messi faz isso, claro. Esse tipo de jogador assim eu acho muito útil que esteja lá. Por mais que isso implique não convocar alguns jogadores que mereçam, né? Porque o Brasil até tem bastante jogadores de ataque nesse momento de muita qualidade, de muito boa forma. Mas a gente tem que ver o Neymar com os caras agora, com a seleção brasileira, para ver como é que ele vai estar nesse momento. Essa é a hora dele entrar e começar até um jogo da seleção, e talvez alguém vai estranhar. E vamos ver como é que o Ancelotti vai administrar isso. Porque não convocar o Neymar seria uma heresia, né? Seria um problema. Se ele convocou, você lembrou bem, ele só não joga na seleção, ali não merecia. Mas vejam como ele é grande, ele nem merecia convocação naquele momento. Mas como é o Neymar, seria algo até para animicamente reconstruir ele na seleção brasileira, que esse é o papel do Ancelotti. Se não convoca, mesmo não merecendo tecnicamente, isso daria para o Neymar uma impressão de que ele começaria a correr um risco, caso não tivesse bom desempenho, de nem participar da seleção brasileira. A gente não pode ter isso. Eu pego o exemplo da Marta. Você vê que, como jogador de alta qualidade, em algum momento ele tem um suspiro e ele acaba sendo decisivo. Quando a seleção brasileira feminina, de certa forma, sucumbiu e poderia ser eliminada ou perder o título para a Colômbia, a Marta acabou resolvendo. Mesmo que depois, nas penalidades, ela sentiu o peso e não bateu tão bem assim o pênalti. A gente via a expressão dela, porque ela sabe o peso que ela tem. Mas vejam que uma jogadora de qualidade, a referência de uma equipe, em algum momento, se ela desperta, ela pode fazer. Você não pode abrir mão de um jogador desse nível, mesmo com tudo que acontece, que é o que eu sempre me preocupo. É o extracampo do Neymar, aquilo que você falou. Aí perde um jogo, dá um problema, ele vai lá xingar um torcedor, e eu vou repetir isso aqui. Se o torcedor tivesse falado tudo que o Neymar falou para ele, e o torcedor ele teve problemas no seu negócio lá, teve torcedores do Santos que foram protestar porque ele brigou com o Neymar,
complicou a vida do cara. Só com a discussão que o Neymar teve com ele, complicou a vida do torcedor. Agora, imagina se ele tivesse dito a mesma coisa para o Neymar. Ou se um jornalista, um de nós, que jamais deve fazer isso, dissesse o que o Neymar disse. Eu não sei se esse cara estava trabalhando, dependendo do veículo. A repercussão que daria, o cara seria cancelado. E, então, tem que tomar cuidado com as atitudes do Neymar. Eu não sei se o Ancelotti vai conseguir discipliná-lo a esse ponto, mas tomara que tenha essa liderança, essa disciplina, que não é a disciplina linha dura, é com carinho mesmo, é trazer ele para si, a lá Filipão, assim, um Filipão italiano, a família escolar, sabe abraçar o cara, chama atenção numa sala fechada, enfim, tomara que dê certo isso para recuperar esse grande jogador brasileiro que pode sim fazer a diferença juntamente com tantos craques, né, João? É verdade. Mas ele não está entre os nomeados. Vamos eu Craques do proponho, Brasileirão até agora, ele não é, né? Quem é o craque do Brasileirão até agora? Ele não está, né? eu propunha a gente meio que nomear alguns, igual se faz no Oscar, né? Nomear alguns candidatos e depois, quando acabar o primeiro turno, de repente a gente vota naquele que no vencedor mesmo, né? Fazer as Para nomeações. mim, E quem quiser votar no canal, boa ideia. votar lá. Eu começaria meio óbvio, assim, das duas equipes que estão ponteando, podemos dizer, que. E para mim é a grande referência técnica do futebol brasileiro hoje. Ele não é brasileiro, é uruguaio, é o Arrascaeta. E pelos gols, sempre o Brasil tem muito isso do 9, do centroavante, do cara que marca os gols, esse cara chamar a atenção. E no momento é o Caio Jorge. Depois nós temos, e você vai falar mais um pouco, os camisas 10, que também, que é o caso do Arrascaeta, mas o Arrascaeta está fazendo as duas. Ele está sendo 10 e está aí entrando na área, está marcando gols, ele está mais ofensivo e mais preciso na frente. Por isso eu coloco ele como principal candidato, Caio Jorge. E tem outros aí, você vai falar também de alguns camisas 10, depois eu dou um pouco a minha opinião a respeito deles. Não sei se teria mais algum outro. Eu só vejo esses dois. Para mim, eu não tenho outro que consegue chegar ao nível desses dois neste momento do Brasileirão. Nesse momento, a Rascaeta ou o Caio Jorge, né? Até porque o Caio Jorge, além de ser 9, ele tem 5 assistências já, né? Inclusive no último jogo ele fez uma assistência para o Matheus Pereira, inverteram um pouco os papéis. Mas eu acho que sim, a Rascaeta e Caio Jorge estão lá na frente e depois, como nos Oscars há sempre 5, às vezes até 7, 9 nomeados, né? Eu nomeei também o Reinaldo, lateral esquerdo do Mirassol, porque o Mirassol merece uma palavra. É evidente que o Reinaldo já não é um jogador valioso, uma vez que tem 35 a 36 anos, valioso no sentido transfer market do termo, né? Mas ele é um jogador muito importante e está a fazer um campeonato fantástico. 7 gols, né? Um lateral esquerdo, é o artilheiro do time revelação. Ele está longe de ser revelação, o Reinaldo, né? Porque já tem 35 anos, já passou por Grêmio, por São Paulo, por vários clubes, sempre jogando bem, na verdade é essa. Eu acho que ele vai ser ultrapassado, sabe? Na Fórmula 1, nós estamos ainda em algumas voltas, faltam algumas voltas. Ele vai ser ultrapassado, mas a gente tem que dar esse voto honroso nesse momento. Pelo destaque do Mirassol, que é muito mais conjunto do que individualidade, mas ele acaba sendo um cara que puxa a equipe, é interessante. Eu concordo. E depois, você estava falando dos números 10, você tem que incluir o Matheus Pereira, né? Porque é do time que também está brilhando, que é o Cruzeiro, e ele é o camisa 10, depois daqueles reforços todos, Dudu, Gabigol, etc. Matheus Pereira ficou meio que para trás e de repente voltou a mostrar que ele ainda é um dos donos do time, né? Ele tem 5 assistências, tantas quantas o Alan Patrick no Internacional, que já o ano passado teve em ótima forma. Este ano o Internacional está desiludindo um pouco, está lá mais para baixo do que se esperava na classificação, mas talvez mereça também uma nomeação, digamos. Depois há outros nomes que têm sido falados aí, a gente falou até há pouco do Muni, do Ceará, que tem jogado bem, e o Eric Pulga do Bahia também tem sido muito elogiado, mas mais como revelação, né? Eu colocaria realmente a Rascaeta e Caio Jorge, tem sido um deles como melhor, e depois os outros só para compor aqui a lista, mas para já esses dois dominam o Brasileirão.
Eu tenho gostado do Luciano no São Paulo em alguns jogos. Nos últimos tempos, desde que chegou o Tá Crespo... indo bem, o Luciano tá indo bem, muito regular. Uhum. Acredito que em algum momento também ele tá ali na corrida e ele vira e mexe, ele vai para os boxes e volta com um combustível um pouco melhor, que é o próprio Neymar, é candidato, assim, não agora, mas ele tem chance para chegar lá, porque individualmente ele pode fazer a diferença em algum jogo. Certamente ele vai driblar 2 ou 3, 4, vai fazer um golaço no Campeonato Brasileiro, aí ele sobe de patamar. E o Memphis Depay é outro que chega nesse nível assim, fazendo gols, sendo decisivo. O Yuri Alberto em algum momento pode dar uma de Caio Jorge, voltar a marcar gols e ser importante. Eu vejo que o Matheus Pereira mais equilibrado, estava num nível mais baixo nesse início de temporada que o Alan Patrick, e na temporada passada já terminou, né, melhor, assim, já tem visto como um jogador interessante, Muito mas regular. o Alan Patrick caiu muito pela questão física, tá caindo, e o time não tá ajudando, porque ele tá cercado de jogadores lentos. Sem o Fernando, que também era lento, mas também tinha muita bola no pé, caiu demais o futebol do Alan Patrick, porque a bola saía refinada dos pés do Fernando para o Alan Patrick. E o Internacional não tem isso. Então o meio de campo do Inter caiu muito. E aí compromete um pouco o Alan Patrick. E lá na frente ele ainda está servindo os caras ou ajudando de alguma forma, e eles não estão fazendo os gols. Ele depende muito disso. Mesmo que ele seja um ótimo assistente, como você falou. Mas eu vejo por aí. Eu, O Palmeiras não tem um protagonista ainda, né? Eu ainda gosto não. muito do futebol do Maurício, mas não dá para apontar. O Vitor Roque ainda é aquilo que, que tem sido. É muito irregular, não marca tantos gols assim, mas pode crescer. Eu queria só usando a sua imagem aí da Fórmula 1, dizer que houve três candidatos que já que meio que abandonaram a corrida, né? Foi que era o Gerson do Flamengo, que podia ser um candidato a esse título, o Estevão do Palmeiras, né? Que era a grande figura do clube, e o próprio John Arias, né? Do Fluminense. Esses três saíram. Aliás, já marcou gol, né? É, Impressionante. Já chegou exato. marcando um bonito gol, incrível. Tá com a camisa 10. Gostei demais de ver o John Arias brilhando lá fora. Pelo Wolverhampton. Agora tem também, só para não deixar de citar, o Galo tem aí o Hulk, que vira e mexe, é um jogador que também, com gols, geralmente ele é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Ainda não chegou lá, mas aqueles gols que ele fez de falta, gol olímpico, enfim, é um jogador que, justamente pelo seu chute, a força do chute, a qualidade que tem, ele pode crescer bastante. Vamos virar a página do futebol brasileiro para português, Benfica e Sporting. Estou com as escalações aqui. Supertaça deu Benfica, você falou a respeito. Não é, para quem não acompanha tanto o campeonato português, está aqui no nosso canal ouvindo a gente falar do brasileiro, não é aquela competição, não é que não seja levada a sério, mas não tem tanto problema assim para o esporte, não vai dar uma crise no esporte por ter perdido a Supertaça. É muito mais importante a arrancada do campeonato português. Mas o que eu vi, João, o gol do Pavlidis foi um frangaço do Rui Silva. Uhum. O Sporting começa numa pressão interessante, com a sua base de jogadores que já jogavam, mas sem o principal atacante, o Gyökeres, que foi para o Arsenal. E aí, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco disso também, do Luis Soares, e nessa relação, ele que chega. Mas com o Harder lá na frente, realmente não é a mesma coisa. Se bem que ele fez uma ótima jogada, o Pote, que eu havia feito um amistoso, já é outro jogo, é clássico, ele já mostrou um interesse maior. Ele marca um gol logo aos 4 minutos, que para mim, eu olhei ali rapidamente também, não dá para ficar vendo muito tempo a revisão, poderia ter olhado com maior atenção, mas é aquilo que é por uma linha, um fio de cabelo, ninguém reclamou muito, passado isso. No final do jogo, o Trincão teve pelo menos 2 ou 3 oportunidades, mas eu vi um Benfica mais veloz, com o Arsenal mais à frente, mais liberado por um lado direito,
e com o Richard Rios fazendo uma grande partida já, jogando bem, com o Barrenechea, esse que veio do Aston Villa, o argentino ao lado, ou seja, e o Barreiro também, aquele jogador de Luxemburgo. Achei esse meio-campo muito mais veloz que com a lentidão e dando um pouco de razão agora pro Bruno Lage de pegar no pé do Koukchou, que era lento, é um bom jogador, mas muito lento. Colocava muita lentidão no meio de campo do Benfica. Eu acho, só na troca de passes, velocidade do meio de campo, achei o Benfica pode vir interessante. Não sei se será essa a formação, porque daí ele tem o Koglu pelo lado esquerdo e o Pavlidis lá na frente, que depois que começou a marcar gols, pode ele ser o cara dos gols e não mais o Gyökeres. Ele pode acumular muitos gols no Campeonato Português. Mas vejo o Benfica bem mais forte do que imaginava. A novidade também, o Amar Dedić, jogador bósnio que veio do RB Salzburg, e que é um lateral direito ainda sob avaliação, mas que ele vinha em boas temporadas. É uma boa contratação, porque o Bá tá machucado ainda, né? O dinamarquês, acredito que esse é o titular se voltar. Do lado do Sporting, embora mantenha o treinador, né, é uma equipe muito diferente, né? Porque quando se perde um jogador que era absolutamente decisivo e era a referência total de todas as jogadas ofensivas e até defensivas, porque às vezes um zagueiro jogava a bola lá para a frente, mesmo assim resultava numa assistência para o Gyökeres, porque ele acabava pegando a bola, tal era a velocidade e a força e a objetividade rumo ao gol, né? Quando se perde um jogador desses, é evidente que é uma equipe diferente. E, por cima, o Rui Borges também deve jogar num outro esquema tático, né? Depois de 4 ou 5 anos em que o sistema tático preferido foi o 3-4-1-2, né? do Ruben Amorim, que é aquele usado hoje pelo próprio Ruben Amorim ainda no Manchester United. Agora vamos passar para 4 defesas, né? 2 laterais e 2 centrais zagueiros, o que faz com que o plantel tenha alguns excedentes, né? Tem jogador para a zaga demais, bons. Por exemplo, tem Quaresma, Diomandé, Inácio e De Bastro, né? São 4 jogadores potencialmente titulares e todos ali a discutir só 2 lugares por causa dessa defesa a 4. E ainda tem o Sant-Just, que deve ser negociado. E vamos ver se ali aquele sistema que estava muito bem oleado, né? Com Pote e Trincão como auxiliares ali do Gyökeres, agora no 4-2-3-1 fica um pouco diferente a dinâmica. Pode ser que resulte, é o sistema preferido do Rui Borges, é o sistema mais comum até em Portugal, mais do que o 3-4-1-2 do Ruben Amorim. Vamos ver se resulta, mas para isso o Luís Soares tem que fazer alguns gols, né? Tem que fazer esquecer o Gyökeres. Agora, quantos gols é que ele precisa de marcar? É evidente que ninguém vai exigir ao Luís Soares que faça os 30 e muitos gols que fez o Gyökeres, que foi um ponto fora da curva, um ponto meio que tipo Jardel, né? Mas o Luís Soares fez muitos gols na segunda divisão espanhola, e a segunda divisão espanhola não tem um nível tão diferente da portuguesa. É evidente que Benfica, Porto e Sporting são equipes bem superiores a qualquer equipe da segunda divisão espanhola, mas depois, no geral, todas as outras não são muito diferentes do resto das equipes da primeira divisão portuguesa, e a segunda divisão espanhola não são muito diferentes de qualidade. E ele fez 27 gols, se não me engano, né? Então, se ele fizer uns 20 pelo Sporting, que se lutar com o Pavlidis e com o De Jong, talvez, a gente vai falar um pouquinho mais à frente do De Jong, que é o novo reforço do Porto, se lutar ali pelo título de artilheiro, ou como se diz no jornal A Bola, pela bola de prata, já vai ser bom para o Sporting que o Luís Soares faça aí em volta dos 20, 25 gols, seria já excelente. Agora é interessante, você fala, eu não esqueço desse jogo, estive nesse clássico comentando, o Rui Borges, ele estreia no Sport justamente contra o Benfica, e ele já chega trocando para uma linha de 4 no primeiro jogo, depois ele volta a fazer o sistema do Rubem Amorim, e ele ganha com o do Jenny Catamo, porque ele coloca o Matheus Reis mais defensivo na lateral esquerda, e o Quaresma como um lateral direito. Ele fica bem fechadinho e ele tem uma velocidade do Catamo e do Kenda de outro lado, deixando o Trincão mais centralizado com um meia e o Gyökeres lá na frente ameaçando o Benfica em todo momento. E ele chegou com essa vitória
e aí ficou essa dúvida se ele usaria a linha de 4 ou não, e aí com o tempo ele se deu conta que era muito melhor usar o próprio o Kenda e o Catamo como alas, e muitas vezes também o Maxi Araújo como um ala pelo lado esquerdo, e não agora como ele está com o lateral esquerdo. Porque o Fresneda como lateral direito, eu preferia que fosse o ala, o Catamo, maior velocidade mesmo. Ele perde muito em velocidade. Por isso que eu falei, eu olhando o jogo, eu vi em todas as partes do campo o Benfica nesse duelo, que pode ser o duelo do campeonato, de novo, embora não tenha sido decidido no clássico, o Benfica podendo ter uma vantagem por essa velocidade que ele não tinha e que perde agora nesse sistema o Sporting. É isso que a gente vai ver no Campeonato Português. Inclusive, vamos ver a questão, eu até vou inverter a ordem aqui, já que eu estou falando de esquema, vamos ver como é que essa velocidade do Benfica vai se apresentar diante do Nice, com 2 jogos pela Champions, porque ele não foi o campeão português, então ele tem essa pré-Champions para chegar lá e se passar pelo Nice, pega Fenerbahçe ou Feyenoord da Holanda, que também se enfrentam em 2 jogos de ida e volta. Eu vejo o Benfica como favorito, independente do que era e do que é hoje, com o mesmo técnico Bruno Lage, que eu sempre tenho alguma restrição, mas gostei do que vi nesse Superclássico. Agora vamos ver como é que o Benfica vai na Champions. O que te parece o Benfica na Champions favorito? É favorito esse. Penso que é superior a esses 3 rivais, né? Primeiro tem que passar o Nice. O Nice tem um valor de mercado, né? Isso vale o que vale, né? Mas valerá alguma coisa como forma de a gente se situar, né? Tem um valor de mercado de um pouquinho menos de 200 milhões de euros. E o Benfica tem 300 e um pouquinho mais de 330, portanto tem um valor de mercado bem maior do que o do Nice. Logo aí há um favoritismo teórico. Obviamente o Benfica também tem muito mais historial do que o Nice, que não é um time que vai à Europa com regularidade, vai de vez em quando, faz umas boas temporadas, como no ano passado fez, ao ficar em 4º lugar, né? Com um treinador, o Franck Hez, ou Ais, não sei como é que se fala, ele é francês, talvez Franck Hez, que substituiu, curiosamente, lá no comando técnico do Nice, substituiu o Francesco Farioli, que é hoje o treinador do Porto. Então eu vejo o Benfica como favorito, e depois, se passar, né, as equipes francesas são fortes. Ficar em 4º lugar no campeonato francês merece respeito, porque o campeonato francês é bem mais forte, no geral, do que o campeonato português. Mas se passar o Nice, o Benfica depois joga com o Fenerbahçe ou com o Feyenoord, e onde parece que o Fenerbahçe talvez seja o adversário mais difícil, ainda por cima com o treinador português, José Mourinho, conhece bem o Benfica, conhece bem os jogadores que queria defrontar, mas é prematuro falar ainda desse duelo. Para já, com o Nice, eu vejo o Benfica como... O Benfica venceu o Fenerbahçe por 3-2, não? Isso, exatamente. Não valia nada, mas já é pelo menos um indicador, né? reconhecer. Mas eu vejo o Benfica favorito com o Nice, embora com muita cautela, porque os times franceses são fortes, né? Quem fica em 4º no campeonato francês tem que ter alguma qualidade. Eu vejo o próximo confronto, não dá para dar aquele favoritismo todo para o Benfica, porque o tamanho das equipes nos seus países são bem maiores. O Fenerbahçe na Turquia e o Feyenoord na Holanda. Diferente do Nice, que não é uma equipe de ponta do futebol francês. Esse aspecto na questão casa, com a força aquilo que a gente falou em Copa do Brasil, mal comparando, mas que a gente tem que respeitar uma equipe nordestina, mesmo que esteja numa outra divisão, jogando na sua casa, faz diferença. Jogo de Copa, de mata-mata, tem muito isso. E o caldeirão lá da Turquia é bem complicado, e na Holanda também. Por mais que o Estádio da Luz também possa fazer a sua parte nesse sentido, e sempre é uma casa muito forte com o seu torcedor, numa bonita festa que faz sempre o torcedor do Benfica. Agora, temos aí, eu falei do Pavlidis, Luiz Soares entrou no final do jogo e terá que fazer muitos gols. Essa pergunta foi até sugestão sua, João, mas... Eu acabei... Quantos gols ele precisa fazer, mas eu acho assim, se ele chega já nesse clássico, mesmo se fosse um empate,
ele entrando e já faz um gol, nossa, ele tem que, na verdade, ele tem que fazer o primeiro gol mais cedo possível. Se ele demorar para marcar o primeiro gol, eu acho que aí é que ele começa a se complicar. Porque Eu ele vai acabei acabar já. marcando gols com adversários mais fracos no Campeonato Português, né? Acredito que sim. Eu acabei por responder já essa pergunta há pouco, quando falava do Sporting, do novo Sporting, né, e do impacto da saída do Gyökeres. Acho que o Luís Soares fizeram à volta de uns 20 gols, está ótimo. Se conseguir lutar ali com o Pavlidis e com o De Jong, que a gente já vai falar a seguir, que é o novo reforço do Porto, ou com o Samu, né, como goleador como principal goleador do campeonato, vencedor da Bola de Prata, que é o troféu atribuído já há mais de 50 anos pelo Jornal A Bola, para o melhor goleador, para o maior goleador, acho que já está ótimo, né? Porque não se pode exigir que ele faça perto de 40 gols como o Gyökeres, que está a um nível Jardel, né? Então, isso acontece uma vez a cada 20 anos, talvez, né? Se o Sporting acertasse assim na contratação de um atacante decisivo 2 vezes seguidas, seria sorte mais, mas acho que o Soares é uma boa contratação e que pode chegar, como você fala, se começar bem, né? Se ganhar um pouco o ritmo, pode chegar a isso, umas 2 dezenas de gols, quem sabe. Esse é o Soares, que não é o. Tem que fazer a ressalva sempre, né? Alguém Colombiano, o colombiano, Uruguai. não é o uruguaio. Mas ele poderia ter começado o jogo. Ele vinha de uma temporada com lesão. Então pode ser que ele provavelmente vai tirar o lugar do Harder de novo, vai para o banco para a entrada dele. Mas se ele já não começa, ele perde muito risco, muito ritmo. E é interessante que você falou também desse duelo de outros jogadores, como o Samu. O Samu até acredito que seja o mais forte candidato a artilheiro nessa arrancada, com o próprio Pavlidis na frente. E aí, mas as equipes ainda estão no mercado e podem apresentar outras peças. Você tem algumas informações de mercado português. A gente falou muito das contratações em algumas rodadas atrás, do Zuc e Tuga aqui, no futebol brasileiro. Mas agora, claro, chegamos a citar o Richard Rios para o Benfica. Mas tem outras possibilidades aí para Benfica, para Sporting, e o Porto está contratando bastante também. Isso, o Porto conseguiu fazer uma surpresa no jogo da apresentação, que foi surpresa porque nenhum jornal conseguiu o furo, né? Eles conseguiram esconder a contratação do Luc de Jong, que é um jogador internacional holandês, né? Um jogador com 39 jogos pela seleção da Holanda, 8 gols, é um jogador vamos dizer que de elite, né? E que fez muitos gols pelo PSV, ele fez sempre muitos gols no campeonato holandês. Quando teve experiências noutros campeonatos, fez um pouquinho menos. No Newcastle, por exemplo, não marcou gol nenhum. No Borussia Mönchengladbach marcou 6, né? Quando foi a Premier League e Bundesliga, campeonatos mais fortes. E no Sevilha era sempre um jogador que entrava muito, né? Para desbloquear um jogo, para bola aérea, ele é muito alto. Ele tem 34 anos, 1,88 m. E acabou por ser emprestado ao Barcelona, que precisou dele durante os tempos, e ainda fez 6 gols pelo Barcelona. Mas ele fez muitos gols, principalmente para o PSV no campeonato holandês, e o campeonato holandês e o campeonato português são mais ou menos parecidos. Eu acho que as defesas dos times portugueses, mesmo dos pequenos, são mais fortes que as dos holandeses, que jogam todos muito para o ataque, portanto o que facilita fazer gols. Mesmo assim, acho que ele vai fazer bastantes gols ali, se não for titularíssimo, porque tem lá o Samu, né? Vai depender de como o Fariola quiser colocar a Dá para equipe. jogar junto. Dá para jogar junto, dá para jogar junto. O Eu mais em gosto força, muito desse jogador. vai Gosto ser uma demais. boa, mas é uma boa contratação este de Jong. E, entretanto, o Benfica anda à procura de um camisa 10 de muita qualidade, né? Tanto que já perseguiu o Almada e o João Félix, mas não conseguiu contratar nenhum deles, mas ainda anda aí, agora falou-se em Brahim Dias, do Real Madrid, ou seja, está disposto a contratar alguém de peso para essa posição, e o Sporting está perto, parece que, de contratar o Jota Silva, que é um ala, né? Um extremo, como a gente fala lá, que brilhou no Guimarães, inclusive chegou a jogar com o Rui Borges, e depois estava agora no Nottingham Forest, que foi a grande surpresa do campeonato passado. Então as equipes ainda fazem os últimos retoques, agora em agosto ainda vai haver mais aí uma contratação ou duas para cada time. Talvez o Porto já esteja mais ou menos fechado, mas Benfica e Sporting, em princípio, vão contratar mais alguém. Esse buraco que tem o Benfica no meio ainda. Uhum. Falta esse
já faltava pela característica, falava dessa lentidão, melhorou o Benfica, mas pode ainda ter um camisa 10 organizador, meia atacante, acrescentar a essa equipe, e que daria um toque refinado a um meio de campo que está bem melhor e tem grandes jogadores ali. O Arsenal é um jogador interessante que vai crescer, tendo um 10 do lado dele, com o Richard Rios, enfim, é uma equipe que está crescendo no meio de campo, e isso vai fazer a diferença. O Porto precisa de muitos jogadores, e o Luuk de Jong é um jogador fantástico. É curioso que ele nasce na Suíça, que os pais dele eram jogadores de vôlei suíços e foram atuar como atletas de vôlei na Holanda. Por isso, a altura do jogador nem é tanto, até para jogador de vôlei, 1,88 m, ele é baixinho, mas acaba tendo uma altura interessante para futebol, e sendo um atacante com 34 anos, uma contratação, olha, espetacular, vai ser muito legal ver ao lado do Samu, de outros jogadores do Porto, e gosto muito do Jota Silva desde os tempos do Campeonato Português, e também pelo Forest. Acredito que será uma grande aquisição. Só falta mesmo o nome aí, não deram o furo do De Jong, de quem seria esse 10 do Benfica que poderia mudar de patamar o Benfica mais equilibrado, porque já tem Pavlidis, o seu atacante, já estabelecido, o seu centroavante, coisa que o Sporting perdeu e pode comprometer a temporada justamente por não ter o cara espetacular que foi o Gyökeres, daqueles que entram para a história de tantos gols que marcou, com títulos importantes para a equipe do Sporting. A gente deu tanto pitaco hoje aqui que vale um língua que nos desune, porque pitaco também tem uma outra expressão. O que é o língua que nos desune, para quem está chegando agora no canal pela primeira vez ou pegou um corte desse língua que nos desune? São palavras, muitas vezes tem as mesmas palavras com significados diferentes no português de Portugal e do Brasil. E às vezes o que se diz, alguma gíria, alguma palavra no Brasil é uma, e em Portugal tem outra. E o João sempre traz alguma coisa interessante de Portugal para nós aprender um pouco desse português de Portugal. Aqui é pitaco, mas tem é isso? Bitite, Bitite é exatamente igual a pitaco, né? É um comentário assim meio superficial, né, sobre algum assunto. Muitas vezes é usado como no futebol, né? Que é uma matéria que às vezes prevê sempre muitos comentários mais superficiais e tal. Mandaram um bitite. E aqui no Brasil é pitaco. O bitite, eu procurei qual é que era a origem, ninguém sabe. Nenhum dicionário, nenhuma enciclopédia entende de onde é que veio o bitite. Deve ter sido alguma coisa meio que onomatopaica, ou seja, é um som, né? Bitite. Manda aí de qualquer coisa aí, um bitite. Manda aí. Já o pitaco também não há muita certeza de onde é que veio, mas há uma teoria que pode ter a ver com um general romano chamado Pitacus, que eventualmente falava bastante, etc. Então que veio daí. Eu acho que é meio que forçada essa. Eu acho que não tem a ver tal como o Bitite foi assim uma invenção de. É uma palavra que acho que dá para entender quando se ouve a palavra que quer dizer o que quer dizer, né? Elas têm, sabe o que elas sonoramente me passam, as duas? Que é um pedaço, assim, um pedacinho. Um pitaco é uma coisa pequenininha. Esse bitite também é uma beliscada, por exemplo, tu vai pegar um petisco, uma coisa pequenininha, um petisco, um pitaco, um bitite, é uma coisa pequena, é só uma entradinha, né? Inclusive também há uma teoria que parece um pouco forçada, que o bitite podia vir do inglês. Bit é little do bit, byte, né? É uma do coisa byte, assim. do bit. Ou do byte também, mas os ingleses dizem a little bit, bitite, virou bitite, enfim. Mas eu acho que tem mais a ver com isso, com a sonoridade. A gente ouve a sonoridade e meio que já sabe o que é que eles querem dizer nessa palavra. Em inglês vou dar uma bitada, ali é o bitada, bitite. Interessante, João. Bom, a gente deu palpite, a gente deu pitaco, a gente deu bitite, nem sabe a origem, mas é uma palavra que a gente consegue entender. A língua portuguesa é maravilhosa, cheia de gírias aqui no Brasil, acolá em Portugal, para você que está em Portugal, Cabo Verde, Moçambique, outras partes do mundo que falam a nossa belíssima língua portuguesa e tão bonita para música também, com letras maravilhosas. E a gente se despede aqui
e vamos ver o que deu os nossos pitacos e palpites da Copa do Brasil, se a gente acerta um pouco mais. Até que a gente acertou alguma coisa, mas não foi tanto assim, né, João? É verdade. Eu acho que ficou faltando do Atlético Paranaense e São Paulo. Acho que a gente não falou. É verdade. Eu Atlético, esqueci de colocar Atlético aqui. Paranaense e São Paulo, eu vou dar 1-1 e passa o São Paulo tranquilo, né? E o São Paulo foi tão bem, né, que ganhou também do Internacional e tem aí uma vantagem. Qual é o seu palpite, Atlético Paranaense e São Paulo? 1-1. Também, eu mesmo. Essa eu vou junto contigo. Tá bom, João? Um abraço. A gente se encontra na próxima rodada com os pitacos e que bom que está esquentando já a temporada do futebol português, juntamente com todo o futebol europeu, porque tem muitos brasileiros e portugueses jogando lá. A gente também fala sobre isso. Não é só o nosso futebol, mas os nossos jogadores portugueses e brasileiros mundo afora. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.